Vamos começar o segundo módulo do curso Luz e Cores e falar um pouquinho de composição. E para entender um pouco da composição, não um pouco da composição, mas mais lá na frente, para a gente entender tudo isso junto. Essa busca por entender a composição da cor, qual que é a composição da cor, quais são os sistemas de cores que existem. Historicamente, os artistas e essas pessoas que tinham o olhar voltado para a cor, eles passaram por várias reflexões para chegar nesse resultado. E nesse aspecto de lidar com por que essa cor, por que aquela cor, por que essas são as cores primárias, muito se atribuía ao significado da cor. Essa cor, ela representa a luz, essa cor representa a sombra, essa cor representa a energia. Então, muito do que a gente ainda vai ver em outros módulos, ela nasce assim nessa busca por entender a composição. Então, tem essa relação sentimental da cor, emocional da cor e teórica de por que é desse jeito. Então vamos lá. Composição. O homem inicia a conquista da cor ao iniciar a própria conquista da condição humana, o conscientizar as diferenças de coloração entre os frutos ou os animais, entre o clarão de raio e o da labareda de uma chama, já é um longo caminho percorrido no aprendizado utilitário, no trato com a natureza e na luta pela preservação da espécie. O querer reproduzir a coloração se consegue distinguir nos seres e nas coisas assim. Assinala o começo de uma história que se prolonga até os nossos dias. Numa ação de caráter predatório, tal como a da caça ou a da coleta de frutos, ele utiliza os elementos minerais da flora para colorir os ornamentos, o próprio corpo, os utensílios, as armas e as paredes das cavernas. Como elementos úteis à ação social, surgiram os primeiros códigos cromáticos, dando a cada cor um significado. Assim como varia o código oral dos povos primitivos, a linguagem, também as cores terão variadas significações para os povos em épocas diferentes, guardando, por vezes, certa analogia. A explicação racional de tudo que faz é uma necessidade para a maioria dos que trabalham criativamente. E essa explicação é comum nos manuais e escritos diversos dos grandes artistas do Renascimento. Portanto, é natural que encontremos em tais obras suas indagações e respostas teóricas em torno dos elementos cromáticos utilizados. A determinação de quantas e quais seriam essas cores que originavam as demais é que permaneceriam duvidosas até bem próximo dos nossos dias. Para Leonardo da Vinci, chama de cores simples aquelas que não podem ser feitas pela mescla de outras cores. O branco, se bem que alguns filósofos nem aceitam o branco nem o preto como cores, porque uma é a causa do outro e o outro a privação da cor, o pintor não poderia privar-se dele, e por isso colocamos em primeiro lugar o amarelo, o verde, o azul, o vermelho e o preto vêm em continuação. Então essas seriam as cores simples para o Leonardo da Vinci. Essas 6 cores, né? O branco, o preto, o amarelo, o verde, o azul e o vermelho. E cada uma delas tem uma associação com a natureza, com os elementos que compõem aquilo que forma tudo que existe no mundo, tudo que nós temos. Para Leonardo da Vinci, a produção de todas as cores existentes no universo
As geratrizes seriam o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, porque como tais cores simples poderiam ser criadas toda a coloração da natureza. Leonardo também considerava o branco e o preto como a única maneira de poder revelar a característica de valor da cor, expressa em grau de luminosidade. Então, para Leonardo da Vinci, o branco e o preto também eram cores simples, porque elas que eram capazes de criar aqui a gente ainda não viu esses conceitos, mas as luzes, as cores com maior ou menor luminosidade, né, o brilho ou a saturação. Então, eu poderia mudar a saturação de uma cor através do branco e do preto. E para Gautier, de todos os pesquisadores, Gautier é o que exerce a maior influência sobre os intelectuais e artistas contemporâneos no tocante à utilização estética dos princípios cromáticos. Gautier considerava a cor como um efeito que, embora dependesse da luz, não era a própria luz. Muito do que Gautier escreveu na época, muitas coisas não eram verdades, né? Ele acreditava naquilo, criou os estudos e fez algumas comprovações lá, né, referentes como ele chegou nessa ideia, mas nem tudo pôde ser, nem tudo era verdade. Só que muito do que ele falou foi de extrema importância para a gente continuasse as pesquisas e chegasse na resposta do que realmente são as cores primárias, o que realmente compõe as outras cores, ou então do que realmente é a cor. Esse conceito da cor fisiológica, dessa percepção que a gente tem da interação da luz com o olho, foi uma percepção que ele teve também, que ele trouxe nos seus estudos. E defendia sua teoria sobre a existência de 3 tipos de cores. As cores, primeiramente, como algo que faz parte da vista, são o resultado de uma ação e reação da mesma, que é o fisiológico. Então ele tinha esse olhar para que a cor era uma resposta da nossa visão. Em segundo lugar, a cor seria um tipo de fenômeno concomitante ou derivado dos meios incolores. E aqui ele está falando muito lá atrás, quando eu falei do experimento da luz passando no prisma e que acreditava-se que o que fazia a luz branca mudar de cor era o meio incolor. Não era verdade isso, mas ele também, por estar vivendo esse meio, ele acreditava nisso também. E finalmente, a cor seria algo que poderíamos imaginar como parte integrante dos objetos. Então, a cor seria alguma coisa do objeto. E aqui não é verdade, né? Porque a cor não é uma coisa do objeto, mas querendo ou não, está associado ao objeto. É aquela composição atômica que faz com que a luz X seja absorvida e a luz Y seja refletida. Isso é uma característica molecular de cada objeto, mas não é exatamente isso. Então, tinha, tinha essa dúvida ainda de como as coisas realmente eram. Então, essa parte da fisiologia da cor foi uma visão que ele defendeu muito e que ajudou muito essa evolução do entendimento do que é a cor. Gautier fez avançar a caracterização da cor como sensação que se transforma em percepção. Mas, ao descrever as cores físicas como fenômeno concomitante ou derivado dos meios incolores, conscientemente recai numa variante do antigo conceito que os meios refratores modificavam a cor da luz branca. Idêntica volta ao passado ocorre quando descreve as cores químicas, retomando parcialmente a ideia da cor como propriedade dos corpos e não da luz
que sobre ele incida. Então, na teoria de Gautier, o olhar que ele tinha para a cor e para a origem, né, das outras cores seriam o elemento da luz da cor amarela, que representava a luz, e a cor azul, que representava a sombra. Então, tinha muito essa relação do dia e da noite, dessa associação com os elementos da natureza, assim como Leonardo da Vinci também tinha esse olhar, né? Então, o amarelo ele era uma cor associada mais à luz, ao branco, enquanto o azul, uma cor mais escura, relacionado com as sombras. O verde seria uma cor neutra, que ela representa esse equilíbrio, a natureza e também a mistura dessas duas cores, dessas duas oposições, né? Esses dois contrastes. Também teria o laranja como uma variação desse amarelo e o roxo como uma variação desse azul, que são resultado da mistura do vermelho. Então, ele olhava para a cor numa estrutura mais ou menos assim e criava uma lógica, né? E hoje a gente entende as cores primárias como cores que não são possíveis de se obter com mistura de cores. Então, nós temos o vermelho, o amarelo e o azul. Eu não consigo obter nenhuma dessas três cores a partir da mistura de outras cores. A primeira coisa que podemos ter em mente quando falamos de cores primárias é que podemos ter diferentes sistemas. Então, quando eu falo que as cores primárias são amarelo, vermelho e azul, eu estou falando do sistema de pigmento, de tinta, porque um sistema específico, porque poderiam ter outras cores primárias, que é o que a gente vai ver já já. Então, nós conhecemos as cores amarelo, azul e vermelho como cores primárias, que é o sistema conhecido como RYB. Mas existem outros dois sistemas muito importantes. Eles são o CMYK e o RGB. O primeiro é o que utiliza o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, e o segundo, o vermelho, o verde e o azul. As cores primárias são subdivididas em dois sistemas. Ela pode ser por um sistema aditivo ou um sistema subtrativo. Um sistema aditivo é aquele que toda vez que eu adiciono uma cor, toda vez que eu adiciono uma cor, eu chego mais próximo do branco. A adição de todas as cores cria o branco. Um sistema subtrativo é quando a adição das cores ela cria o preto, a sombra, né? Uma cor mais escura do que a anterior. Sistema aditivo, basicamente um sistema utilizado em dispositivos que emitem luz. Então, o único modo da gente conseguir adicionar cores e chegar perto do branco é quando eu estou emitindo luz, quando é um sistema de iluminação. Normalmente utiliza o padrão RGB, então o sistema aditivo é o RGB, monitores e televisão e televisores. Os sistemas subtrativos são aqueles dos dispositivos que refletem a luz. O que reflete a luz são objetos, né? São superfícies. Eu reflito a luz, esse papel aqui reflete luz e assim. Quando eu estou falando dos objetos que refletem a luz, eu estou falando mais me referindo a questões de pigmento, de cor, de matéria, de material. Normalmente utiliza duas variações principais, que é o vermelho, o azul e o amarelo, ou então o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Exemplos aqui são tintas e pigmentos. Então, o sistema aditivo são os de luzes e os sistemas subtrativos são os de pigmento, certo?
O principal, né, o único que a gente tem, que é o sistema aditivo, que é o de luz, a mídia que combina a luz emitida para criar variações de cores é um sistema de cor aditiva. Elas são normalmente só um sistema, o RGB. Esse modelo é muito utilizado em televisores e outros equipamentos. Então aqui eu tenho que um sistema aditivo. Toda vez que eu misturo, por exemplo, é o RGB, então é o R, o vermelho, o G de verde e o B de azul. Então toda vez que eu adiciono esse verde com esse azul, eu tenho um ciano, que é um azul ainda mais claro do que a mistura desses dois. E igualmente aqui no vermelho, se eu misturo o verde com o vermelho, eu tenho o amarelo, que é uma cor ainda mais clara do que esses outros dois. E aqui também, o azul com o vermelho, crio magenta, que ainda é mais claro do que os outros dois. O sistema subtrativo um dos sistemas subtrativos, é o RYB, que é o das tintas, do guache, que a gente aprende na escola, que toda vez que eu misturo uma cor na outra, eu vou criando uma cor ainda mais escura do que a anterior. E o resultado de toda essa mistura é o preto. Aqui, ó, o resultado da mistura de todas essas cores aqui é o branco, tá vendo? Outro sistema subtrativo, né, que é o CMYK, são sistemas mais robustos e muito utilizados na indústria gráfica. Isso porque para produzir as cores secundárias são necessários o ciano, o magenta e o amarelo. E aqui eu vou falar uma coisa que foi uma experiência que eu fiz e eu descobri assim, hoje eu falo isso meio que como se fosse óbvio, mas na hora que eu estava fazendo o experimento, não foi óbvio para mim. Então foi uma coisa que eu descobri testando. Eu comprei tintas acrílicas, comprei o vermelho, comprei essas cores aqui, peraí. Eu comprei essas cores aqui, o azul, o vermelho e o amarelo. E aí eu queria ver se quais cores eu conseguia criar a partir da mistura dessas cores que a gente sempre conheceu como cores primárias. E eu tô fazendo lá os experimentos e tô vendo que as cores são todas muito escuras e só dava cor escura. Eu falei, gente, mas o que eu tô fazendo de errado? Será que eu comprei a cor que não era exatamente essas cores? E aqui eu vou mostrar quais foram as cores que eu comprei. Aqui, ó, eu comprei esse azul, esse amarelo e esse vermelho. Pensei, cores primárias, vou criar qualquer cor que eu quiser, porque essas são as cores primárias. E aí, fazendo os experimentos, tava vendo que as cores, eu queria criar um roxo. Aí a cor muito escura, muito escura. Eu falei, tem que pôr branco para, né? Só que quando você põe branco, você também tá ali misturando a cor. E aí, foi nesse momento que eu entendi que aqui, por que que essas aqui são as cores usadas pela gráfica? Por que que as cores primárias de pigmento são o amarelo, o azul e o magenta, né? O ciano e o magenta. Porque essas cores são as cores mais claras que a gente vai ter, né, nessa matriz para criar as cores. Essas não são cores tão claras, então sempre a mistura delas vai dar uma cor mais escura. Então, o sistema que eu preciso para criar todas as outras cores, considerando que é um pigmento, que é tinta, então é subtrativo, é um sistema subtrativo, é um sistema que escurece. Essas cores para esse sistema tem que ser muito claras, porque sempre que eu for por mais uma, ela vai ficar mais escura. Então eu nunca vou conseguir criar uma cor mais clara do que aquela que eu usei originalmente. Hoje em dia eu falo isso, falo, gente, é tão óbvio, mas não é tão óbvio assim não. Só fazendo ali, errando, ou eu contando para vocês para a gente perceber. É porque a gente não tem o costume, né, de fazer misturas de cores, mas vivendo e aprendendo, né?
Então vamos lá. Outro sistema subtrativo, que é o ciano, o magenta e o amarelo, que é usado na impressora, né? O sistema subtrativo CMYK são mais robustos e muito utilizados na indústria gráfica. Isso porque, para produzir as cores secundárias, são utilizados o ciano, o magenta e o amarelo. Em teoria, a junção dessas cores deveria produzir o cinza ou o preto, dependendo da intensidade. No entanto, elas normalmente produzem um tom de marrom, que é a mesma coisa que acontece com essas cores aqui. Nessa mistura, eu vou chegar no marrom. A mistura, por exemplo, de verde com vermelho dá marrom. Então, é lógico que essa daqui também vai dar um tom de marrom, só que é um marrom mais escuro. É um marrom quase preto, mas não é preto. Por esse motivo, entrou o preto para economizar tinta, agilizar o processo de secagem. E por que não B de black ao invés de K? Isso porque no passado a chapa que continha a cor preta era chamada de key plate, chapa-chave, pois geralmente eram as chapas com maior detalhe artístico ou informações chaves. Essas 4 cores também são conhecidas como quadricromia. Outro sistema é o sistema Pantone. A marca Pantone foi projetada pela Pantone Inc., uma grande referência tecnológica no universo de cores para contar com um processo extremamente eficiente de tonalidades. Desenvolveu o primeiro sistema de cores em 1963. Ele continha um método baseado na identificação precisa da cor através de numeração, não havendo a possibilidade de subjetividade, já que o fundador acreditava que o espectro de cores é visto e interpretado de formas diferentes para cada indivíduo. Sendo assim, o pilar básico na construção da Pantone teve como sustentação o objetivo de sinalizar as cores desejadas nos projetos gráficos de forma prática. Isso ocorreria por meio de suas respectivas numerações e guias diretivos, garantindo a uniformidade das cores nos impressos. Eficiente para a criação de marcas, ineficiente para a impressão de fotografias. Então, o que é esse lance da Pantone? Como eu mostrei aqui, né? Tipo, eu tenho 3 cores que podem criar qualquer cor que você imaginar. Isso dá uma paleta de cores muito grande, muito infinita. E quando eu crio uma marca, uma das características que fazem essa marca grudar na nossa mente e a gente sempre associar aquela cor com aquela marca é justamente a tonalidade, a especificidade daquela cor. Então a Pantone ela cria várias cores, mas não infinitas cores, é um número mais limitado de cor. Mas que essa cor ela tem um código, então quando eu falo assim, por exemplo, o laranja daquela marca, não é uma paleta de cores imensa que pode ter ali uma variação do laranja. Não, é aquele código do laranja. O laranja tem uma cor, tem um código, e é aquele código que vai representar aquela cor. Então, quando eu estou falando num sentido de criação de marca, é muito mais preciso, tem muito menos erro do que eu usar uma paleta de cores, por exemplo, RGB, que são infinitas cores. Mas por que na fotografia isso não é tão eficiente? Porque uma cor, por exemplo, eu tenho aqui que é a Pantone, eu tenho esse tom de vermelho, esse código.
Só que essa folha aqui, ela não tem só esse tom de vermelho. Uma das coisas que dá movimento para o quadro é justamente essa variação da cor entre aonde tem luz e aonde tem sombra. Por exemplo, aqui tem sombra, aqui é mais escuro. Então não é essa cor, é um pouquinho mais escura. Não é, aqui não é a mesma cor que aqui, é um pouquinho mais clara. Então essa variação que dá cor ao mundo que a gente vê, o mundo que a gente vê, ele tem essa sombra, ela não é tão fácil de conseguir através de um código de cores da Pantone, porque a Pantone são cores muito específicas, certo? Então, o que são as cores primárias? A gente já sabe o que são as cores primárias. As cores primárias são aquelas que não são criadas a partir da mistura de outras cores. Mas as suas variações, que são as cores secundárias e terciárias, elas são organizadas no círculo cromático, que é esse aqui. Isso aqui é um círculo cromático, onde eu tenho 3 cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. E essas 3 cores estão localizadas em posições equidistantes. Então, eu tenho aqui o amarelo, 3 casinhas, o azul, 3 casinhas, o vermelho, 3 casinhas. Então, a mistura do amarelo com o vermelho dá o laranja. E então, eu tenho aqui o laranja. A mistura do azul com o vermelho dá o roxo. A mistura do azul com o amarelo dá o verde. E aí, eu tenho as cores secundárias. Aqui, né? Verde, o roxo e o laranja. E a mistura de uma cor primária com uma cor secundária tem outras variações de cores que são as conhecidas cores terciárias. Então, é isso aqui que eu acabei de falar. Cor primária, cor secundária e aqui a cor terciária. Cor primária, cor secundária, a mistura dessas duas cores dá uma cor terciária. Então, eu tenho o verde, que é uma cor, aqui ó, esse verde aqui ó, esse verde com esse amarelo, então uma cor secundária com uma cor primária, aqui, dá o amarelo esverdeado, que é essa cor aqui. Da mesma forma que eu tenho esse azul com esse verde aqui, eu tenho o azul esverdeado, que é essa cor aqui. O azul, esse azul, né? Esse azul com esse magenta, ele dá o azul arroxeado. E assim por diante, né? Então eu tenho essas misturas. O círculo cromático é um círculo tradicionalmente, né, dividido em 12 partes, em 12 cores. Ele tem 12 divisões aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Onde que eu tenho 3 cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. 3 cores secundárias, o verde, o laranja e o roxo. E 6 cores terciárias criadas pela mistura das cores primárias e secundárias. No âmbito artístico, normalmente são utilizadas como as cores primárias o amarelo, o azul e o vermelho. A partir dessas cores, muitas outras são criadas por adição do preto para formar sombras e cores escuras e pela adição do branco para formar as luzes, cores claras ou tons pastéis. Então é isso. Quando eu estou falando de composição, a gente ainda tem muita coisa para ver. A gente está se referindo mais a esse círculo cromático, então a essas cores primárias com a mistura que criam cores secundárias e que criam cores terciárias. Então a composição da cor é eu olhar para essa cor e conseguir ver, conseguir entender o que criou ela. Então eu comprei aqui as minhas cores
primárias para fazer outras cores, é um passo de criação. Mas quando eu estou compondo uma cor, um ambiente, quando eu estou compondo uma arte, eu para definir qual é a melhor cor que eu tenho que usar ali, eu preciso ter essa clareza, assim, conseguir identificar nas cores o que criou aquela cor. Isso também nas aulas práticas a gente vai ver melhor, entender melhor e com o tempo vai ficar muito automático. Essa aula é isso, então agora vamos para a próxima aula.